Ao longo da história, a curiosidade humana sempre buscou entender o que está além do nosso conhecimento, o que reside nas sombras do desconhecido. Experimentos que desafiam a lógica e a razão foram realizados em nome da ciência, da exploração e, em muitos casos, da pura curiosidade. Alguns desses experimentos, no entanto, tocaram em temas tão obscuros que acabaram sendo enterrados sob camadas de sigilo e desinformação. Vamos explorar alguns dos mais intrigantes e perturbadores experimentos paranormais que a história tentou esconder. Um dos casos mais notórios é o projeto MKUltra, conduzido pela CIA durante a Guerra Fria. Embora muitos conheçam a história de experimentos de controle da mente, poucos sabem a profundidade das atrocidades cometidas sob o manto da segurança nacional. O MKUltra envolveu a administração de drogas psicotrópicas, como o LSD, em indivíduos sem o seu consentimento. O objetivo era investigar a possibilidade de manipulação da mente humana e a criação de agentes duplos que pudessem ser controlados à distância. Os participantes, muitas vezes, eram pacientes de hospitais psiquiátricos, prisioneiros ou até mesmo cidadãos comuns. As consequências desses experimentos foram devastadoras, levando muitos a sofrerem de danos psicológicos permanentes. A revelação do MKUltra trouxe à tona uma série de questões éticas sobre os limites da pesquisa científica e o que é aceitável em nome da segurança. Outro experimento que ficou envolto em mistério é o chamado Experimento Filadélfia, que supostamente ocorreu em 1943. Segundo a lenda, a Marinha dos Estados Unidos tentou tornar o destroyer USS Eldridge invisível aos radares inimigos. A operação, no entanto, teria resultado em consequências inesperadas. Através de um processo de manipulação de campos eletromagnéticos, a embarcação teria desaparecido e reaparecido em outro local, mas não sem consequências horríveis. Os relatos falam de marinheiros que se fundiram com o casco do navio, outros que sofreram desorientação extrema e até mesmo alguns que ficaram completamente desaparecidos. Embora muitos considerem essa história uma farsa, a combinação de tecnologia militar e fenômenos paranormais captura a imaginação e levanta questões sobre o que realmente ocorreu. Na mesma linha de experimentos que desafiam a compreensão da realidade, temos o famoso Experimento de Stanford, que, embora não seja exatamente paranormal, toca em temas de controle psicológico que podem ser considerados como tal. Realizado em 1971, o experimento tinha como objetivo estudar a dinâmica de poder em um ambiente prisional. Um grupo de estudantes foi dividido em guardas e prisioneiros, e o que se seguiu foi uma descida rápida em comportamentos extremos e desumanos. Os guardas se tornaram agressivos, humilhantes e abusivos, enquanto os prisioneiros começaram a mostrar sinais de estresse severo e desespero. O experimento foi interrompido após apenas 6 dias, embora estivesse programado para durar 2 semanas. A questão que permanece é: até que ponto a situação pode influenciar o comportamento humano? Esse experimento, apesar de não ser paranormal no sentido tradicional, revela a fragilidade da moralidade humana e as forças invisíveis que moldam nossas ações. Seguindo o fio do desconhecido, encontramos o Experimento de Arecibo, que envolveu a transmissão de mensagens ao espaço em busca de vida extraterrestre. Em 1974, um sinal foi enviado do Observatório de Arecibo, em Porto Rico, contendo informações sobre a humanidade e nosso planeta. O que muitos não sabem é que esse experimento foi acompanhado por uma série de eventos estranhos e inexplicáveis. Relatos de avistamentos de OVNIs aumentaram na região, e muitos acreditam que a transmissão pode ter atraído a atenção de seres de outros mundos. Embora a ciência tenha tentado desmistificar esses eventos, o fato de que a humanidade se atreveu a se comunicar com o desconhecido levanta questões sobre o que realmente existe além da nossa compreensão. Outro experimento que merece destaque é o Experimento de Pânico. Realizado em 1983,
onde um grupo de cientistas tentou induzir estados de pânico em cobaias humanas. A ideia era estudar as reações do corpo e da mente diante do medo extremo. Os participantes foram expostos a situações que provocavam terror, como simulações de desastres naturais e ataques. O que começou como uma pesquisa controlada rapidamente se transformou em um pesadelo. Muitos dos voluntários sofreram traumas psicológicos duradouros, e o experimento foi encerrado antes que mais danos pudessem ser causados. Este estudo levanta questões sobre os limites da ética na pesquisa psicológica e os riscos de brincar com as emoções humanas. Além disso, há o enigmático experimento de telepatia, realizado em laboratórios de parapsicologia. Durante a década de 1970, vários cientistas tentaram demonstrar a existência de habilidades psíquicas, como a telepatia, através de experimentos controlados. Os participantes eram colocados em salas separadas, onde tentavam transmitir pensamentos e imagens uns aos outros. Apesar de alguns resultados promissores, a maioria das tentativas falhou em ser replicada em condições rigorosas. O que se seguiu foi uma onda de ceticismo e desdém pela parapsicologia, levando muitos a acreditar que esses experimentos eram meras fraudes. No entanto, a ideia de que a mente pode se comunicar além das barreiras físicas continua a fascinar e intrigar a humanidade. E não podemos esquecer o experimento de regressão a vidas passadas, que ganhou popularidade nas décadas de 1980 e 1990. Embora não seja um experimento científico no sentido tradicional, muitos terapeutas começaram a usar a hipnose para ajudar os pacientes a acessarem memórias de vidas passadas. O que começou como uma busca por respostas sobre traumas e fobias, rapidamente se transformou em um fenômeno cultural. Relatos de experiências de vidas passadas variavam de aventuras emocionantes a experiências traumáticas, mas a falta de evidências concretas levou a críticas e ceticismo. O que é fascinante, no entanto, é a persistência da crença em reencarnação e a busca por conexões com o que está além da vida atual. A exploração do paranormal não se limita apenas a experimentos científicos, mas também se estende à busca por fenômenos sobrenaturais. O experimento de Ghost Hunting é um exemplo disso. Grupos de investigadores paranormais têm se dedicado a explorar locais assombrados, usando equipamentos como gravadores de voz, câmeras térmicas e sensores de movimento. Embora muitos dos resultados sejam contestados, a ideia de que podemos entrar em contato com o além continua a atrair aqueles que buscam respostas sobre a vida após a morte. Relatos de vozes inexplicáveis, aparições e fenômenos inexplicáveis alimentam a imaginação e mantêm viva a esperança de que, de alguma forma, a consciência persista além da morte. Um dos experimentos mais controversos e menos conhecidos é o experimento de Cernunnos, que ocorreu em uma pequena cidade na Europa. Um grupo de cientistas tentou criar um portal para outra dimensão, inspirado por lendas antigas e textos esotéricos. Usando uma combinação de tecnologia avançada e rituais místicos, os pesquisadores acreditavam que poderiam acessar realidades paralelas. No entanto, os resultados foram desastrosos. Relatos de distúrbios temporais, alucinações e até mesmo desaparecimentos de membros da equipe surgiram, levando a uma investigação secreta e ao encerramento do projeto. A história do experimento de Cernunnos permanece envolta em mistério, mas levanta questões sobre os limites do que a ciência pode explorar e o que deve ser deixado para o domínio do desconhecido. Por fim, não podemos esquecer o experimento de comunicação com o além, que envolveu a tentativa de estabelecer contato com espíritos através de sessões de espiritismo. Embora muitos considerem essas práticas como charlatanismo, há aqueles que acreditam firmemente na possibilidade de comunicação com os mortos. Durante o século XIX, uma série de experimentos foram realizados, onde médiuns tentavam canalizar mensagens de espíritos. A controvérsia que cercava esses eventos levou a uma série de investigações,
Mas a persistência de relatos de experiências inexplicáveis mantém viva a crença de que há algo além da nossa compreensão. Ao longo da história, a exploração do desconhecido levou a experimentos que desafiaram as fronteiras da ciência, da ética e da moralidade. Muitos desses experimentos foram enterrados sob o peso do sigilo e da desinformação, mas suas histórias continuam a fascinar e a intrigar. A busca por respostas sobre o paranormal reflete a eterna curiosidade humana sobre o que existe além do nosso entendimento, e enquanto a ciência avança, a linha entre o que é real e o que é imaginário continua a se esvanecer. Em última análise, a história desses experimentos nos lembra que a busca pelo conhecimento é uma jornada repleta de mistérios, e que o desconhecido pode ser tanto uma fonte de medo quanto de fascínio.